Na reportagem de hoje, a gente mostra que, de um lado, está a ciência, que comprova a eficácia do uso do óleo que é extraído da maconha no tratamento de diversas doenças. Do outro lado, está o preconceito e também a burocracia, que limitam o acesso ao canabidiol para fins medicinais. Os repórteres Alan Garcia e Vagem Soares vão nos conduzir no caminho das descobertas, das pesquisas e dos avanços. Vamos ver. De substância proibida a controlada. Assim, o canabidiol é tratado no Brasil desde 2015, com a mudança feita pela Anvisa. Um divisor de águas na vida de muita gente. Em 2020, eu fui diagnosticado com ansiedade e comecei a utilizar fármacos convencionais para tratar a ansiedade. A partir daí, eu também descobri que eu tinha TDAH, que eu tenho, né? TDAH. E existiram aí outros fármacos também que eu comecei a utilizar. E até eu descobri a cannabis medicinal. Quando eu descobri, eu deixei de utilizar todos esses fármacos, esses tarja pretas, e comecei a utilizar apenas a cannabis para fins medicinais, né? Ou seja, além da minha ansiedade, ela controla muito o meu TDAH, né? A minha impulsividade, por exemplo. Depressão, autismo, Alzheimer, Parkinson, doenças que desafiam cientistas à medida que o número de diagnósticos cresce. Os pesquisadores correm em busca de algo que, no mínimo, diminua o sofrimento dos pacientes. Nos caminhos das descobertas está o canabidiol. Adriana Todaro é fundadora e presidente do Instituto de Ciências Canabinoides. Em parceria com a Universidade Federal de Alagoas, realiza pesquisas que evidenciam a eficácia do óleo para fins medicinais. Ela tem propriedade para afirmar que o canabidiol é o caminho para o tratamento de patologias onde remédios tradicionais já não conseguem mais controlar. São mais de 32 patologias de uso para o tratamento de cannabis. Então, quando a gente toma o óleo da planta, ela se liga a alguns receptores, inclusive na pele, e o nosso sistema endocannabinoide é como se fosse um combustível para que ele funcione, e aí ele é orquestrador dos outros sistemas, seja o respiratório, cardiorrespiratório, imunológico, neurológico, e tudo funciona mais harmonicamente no teu corpo. E por isso que essa sensação de bem-estar. Há cerca de 3 anos, Adriana mergulha nesse universo também como paciente. Ela usa o óleo contra a fibromialgia, amenizando os sintomas da doença. Eu tenho dores 24 horas, né, o dia todo, todos os dias. E os efeitos da dores causam depressão, insônia, ansiedade, falta de apetite, a gente não sente mais vontade de viver. Você não consegue pisar no chão, você não consegue receber o abraço do teu filho, que dói o toque, né? E aí, a cannabis, ela fez com que eu conseguisse ter uma qualidade de vida. A indústria farmacêutica internacional investe e recebe milhões de dólares por ano na comercialização do canabidiol. Esses são os mais conhecidos aqui no Brasil e só entram com a autorização de importação da Anvisa. Uma caixa dessa chega a custar aproximadamente R$ 2.500. Nem todo mundo consegue comprar. Mas é possível mudar essa realidade? Sim. É possível pessoas de baixa renda terem acesso no futuro? Também. Mas o que acontece nos bastidores que você não conhece e que tem dificultado tanto isso? É a legislação brasileira com doses fortíssimas de preconceito.
A polêmica envolvendo a cannabis é porque a planta possui mais de 100 substâncias terapêuticas, sendo 2 delas encontradas de forma majoritária. O canabidiol, com eficácia já reconhecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segundo os pesquisadores, a substância impulsiona de forma positiva todos os sistemas do ser humano. Canabidiol full espectro, o que significa que eu tenho a molécula, a substância ativa, que é o canabidiol, quantificado em maior quantidade, e o full espectro, que tem, de acordo com a regulamentação vigente, Anvisa, a gente só pode importar e produzir até 0,3% do THC, que é a outra molécula majoritária, porém ela tem psicoatividade. E por ela ter entre os 100, por a cannabis ter entre os 100, as 100 substâncias de uso terapêutico, já com evidência científica, por ela ter essa única molécula que tem psicoatividade, existe toda essa regulamentação na cannabis. E o que faz com que a gente não avance pela questão do desafio do cultivo em escala industrial. Discutir o uso do canabidiol, mesmo que para devolver uma melhor qualidade de vida, traz à tona preconceito, moralismo e polêmicas disfarçados de burocracia política. Mas todos já entenderam que a descoberta do canabidiol é algo sem volta. Em Alagoas, uma lei determina o fornecimento de medicamentos à base do canabidiol na rede pública de saúde. Mas ainda precisa ser regulamentada pelo Estado. Nós já aprovamos aqui uma lei, né, o GELEI, que ela autoriza o Estado a fornecer pelo SUS. A saúde do Estado, da Secretaria, está regulamentando essa lei, como São Paulo está regulamentando e outros estados também, não é, para passar para as pessoas, que é um medicamento hoje comprovadamente eficaz para uma série, né, de patologias, de doenças. O custo do medicamento do canabidiol, né, é um custo bem menor, né, do que as drogas que são importadas, muitas vezes são inacessíveis. A Secretaria de Estado de Saúde repassa o canabidiol para 13 pacientes através de uma determinação judicial. A coordenadora do Núcleo de Judicialização da CESAL diz que aguarda a legislação federal para regulamentar a lei estadual. Estamos nos preparando para, após a definição de uma lei nacional, o Estado de Alagoas, e não só o Estado de Alagoas, mas vários estados do Brasil aguardam essa legislação nacional para que a gente possa definir a nossa cadeia, como que nós vamos trabalhar em Alagoas para garantir o acesso dos pacientes ao canabidiol. Ao passo que ela for regulamentada, nós, enquanto Secretaria de Saúde, nós vamos, através da Comissão de Avaliação de Tecnologia em Saúde, nós vamos estudar a prevalência, os detalhes caso a caso dos pacientes que hoje estão com indicação para o uso do canabidiol, e a partir daí nós vamos definir os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas para o uso do canabidiol aqui em Alagoas. Por enquanto, advogados como Lucas Sobral enfrentam os tribunais para pedir à Justiça a autorização do cultivo da maconha e a manipulação do óleo para uso pessoal e exclusivamente medicinal. Essa autorização, baseada em normas federais e em uma lei estadual, permite que o paciente produza o próprio medicamento, que custa muito caro se comprado em farmácias ou diretamente nos laboratórios das multinacionais. Ter uma produção como essa em casa é uma alternativa, sim, mas que também exige investimentos para garantir a sobrevivência da planta. Iluminação apropriada, climatização, equipamentos que controlem a qualidade da água, do ar e da terra.
Existem duas principais formas de se cultivar a cannabis, que se chama a de indoor, que seria aquela que a gente faz num ambiente fechado, como esse daqui, que a gente tem controle de umidade. Então aqui a gente tem um umidificador ou desumidificador, a gente tem um controle de temperatura com ar-condicionado, tem controle de luminosidade, então a gente vai fornecer todas as condições para que a planta ela possa crescer e se desenvolver da forma mais eficaz possível. Porém, a gente também tem uma outra possibilidade, que é a mais natural, vamos dizer assim, que é a outdoor, em ambientes externos, onde de fato a gente coloca ela diretamente no sol. E aí não há esse controle de segurança da planta como a gente tem aqui, porque na verdade aqui a gente está simulando um ambiente externo, mas controlando todas as situações que poderiam agravar o desenvolvimento da planta. A saída para ter acesso sem gastar tanto é a regulamentação do cultivo em grande escala e colheita para uso medicinal. O Rafael, que você viu no começo da reportagem, é fundador de uma associação de pacientes de cannabis medicinal. Ele também está à espera desta regulamentação. O Grupo Regenera atende 100 pessoas e quer cultivar a cannabis e produzir o canabidiol. Um dos artigos da lei fala que o Estado poderá celebrar convênios com instituições de pesquisa, como o ICA, por exemplo, com associações de pacientes, como o Regenera, e com universidades públicas e privadas. Com a falta de regulamentação dessa lei, esse artigo ele fica sem ter utilidade. Então a gente precisa de fato ter essa conversa entre as associações, institutos de pesquisa, a universidade e o governo de Alagoas para que de fato haja regulamentação e que a gente possa democratizar o acesso à cannabis. Hoje é bem elitizado, né? Se você for comprar um medicamento à base de cannabis na farmácia ou trazendo dos Estados Unidos, infelizmente nem toda a população tem aí R$600 no mínimo para pagar no medicamento. Então, com a produção dentro do Estado, cultivo, fabricação do óleo dentro do Estado, os custos se reduziriam bastante. No campo da pesquisa, quem carrega o progresso do Brasil estará de mãos dadas com o meio ambiente e a certeza de uma vida menos dolorosa e mais tranquila. A gente tem dados de alunos de doutorado que fizeram em alguns bairros mais periféricos da cidade, que tem um alto índice de pessoas com ansiedade, que leva a depressão e leva a suicídio. Então, é um dado, assim, é uma estatística muito gritante, né? E aí a gente, talvez, a depender da estruturação de como a gente vai abraçar esse experimento, né? A gente pode usar um grupo desse, como também eu gostaria muito de atender não só o município de Alagoas, mas o estado de Alagoas. Na busca pela cura, a ciência sempre nos leva pelo caminho da sabedoria. E a natureza vai sempre entregar o que há de melhor.